Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a meditação da palavra do Senhor e que Deus nos traga compreensão ao nosso coração. Eu te convido a meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, e o versículo 1 a seguir. Amém? O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos. Seu espírito se perturbou e ele perdeu o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, os feiticeiros, astrólogos, para que declarassem ao rei qual tenha sido o seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este lhes disse: tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em síriaco: o rei vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei ao astrólogo: é esta a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado, e as vossas casas serão feito um monturo. Se, porém, vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádiva, recompensa e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seu servo, e daremos sua interpretação. Então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fazer saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Vós preparaste palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que podeis dar a sua interpretação. Responderam os astrólogos na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira alguma coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém é que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. Amém? Eu agradeço a Deus por você que já está comigo nessa live. Que Deus abençoe a sua vida e a todos aqueles que ainda vão entrar, no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala que Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele queria saber a interpretação deste sonho. Mas a palavra de Deus fala que ele queria não só a interpretação, ele queria que falasse o sonho também. E os magos, encantadores, os astrólogos ficaram em maus lençol, porque sabia que não tinha como relatar o sonho. Então eles começaram a enrolar e fazer muita demora, porque eles não tinham resposta para dar para o rei. Então aqui no versículo 8, no versículo 7, responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seu servo, e daremos sua interpretação. Versículo 8, então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Então o rei se irou e disse: eu vejo que vocês estão enrolando, demorando, só para ganhar tempo, porque na verdade vocês não sabem de nada. Vocês querem me enganar, querem falar palavras de mentira, e eu já estou até aqui com vocês. Então a palavra de Deus fala que ele falou: se vocês não me declarar, vai morrer todo mundo. Todos os astrólogos, os feiticeiros, todos os encantadores vão morrer. Eu quero que alguém fale para mim a respeito do sonho e não me engane, porque tem que falar o sonho e dar a interpretação. Então,
como Nabucodonosor disse que eles estavam demorando, né? Porque na verdade eles não sabiam interpretar coisa nenhuma, eu quero meditar na palavra do Senhor. Por que demora tanto? Né? Então vamos falar sobre demorar. Eles estavam demorando porque eles estavam enrolando, porque na verdade eles não sabiam nada. Eles queriam dar tempo ao tempo para eles enganar o rei. Demora, no dicionário português, substantivo feminino, período de tempo que excede o tempo determinado ou esperado. Atraso, período de permanência, tempo de parada. Então, é a demora. Como é difícil a demora, né, irmãos? É aquilo que já passou o horário, faz e aí aquilo tá demorando. Vamos falar então sobre a demora. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 26 a 28. Abner gritou a Joabe: continuará a espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura? Até quando demorarás para dizer ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesse falado, só amanhã cedo o povo teria cessado, cada um de perseguir o seu irmão. Assim Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. Não perseguiu mais Israel, tampouco guerreou mais. Então aqui era Abner e Joabe, dois comandantes de exército, né? E estavam batalhando os exércitos um contra o outro, né? Tanto o de Israel como o de Judá, eles estavam ali guerreando um contra o outro. E Abner, ele gritou para Joabe: até quando vai demorar para falar para o povo que para de guerrear, que para de perseguir os seus irmãos? Até quando vai ficar dando tempo ao tempo e vai continuar essa guerra sem sentido entre os irmãos, né? E Abner ainda disse, Abner gritou a Joabe: continuará a espada a derramar sangue para sempre? Não sabe que por fim haverá amargura? Até quando demorarás para dizer ao povo que deixa de perseguir seu irmão? Então, era uma guerra, uma batalha. E era tão simples, era só mandar parar e cada um ia para o seu canto e se parava aquela guerra. Mas um não queria dar, como se diz, se demonstrar fraqueza para o outro. Um não queria se rebaixar para o outro. Então, aquela guerra sem sentido entre irmãos se matando uns aos outros. E muitas das vezes, irmãos, a demora da pessoa reconhecer o seu erro, ou de perdoar, ou de pedir perdão, ou de se humilhar, faz com que grandes tragédias aconteçam, né? Então, Abner disse para Joabe: até quando vai continuar essa guerra? Derramando sangue entre os irmãos? Por que não para com isso? Manda parar a guerra, manda parar com isso. E ainda Abner disse, não sabe que por fim vai dar amargura, vai acabar piorando a situação? Então, irmão, tem coisa que quanto mais demora naquilo, mais fica naquilo, mais prejuízo traz, né? Isso é uma coisa que você pode fazer as pazes, que você pode ali se humilhar, porque é momento da nossa vida que nós temos que se humilhar para ter paz, né? Ou engolir seco, ou mesmo que a gente queira falar na bucha, muitas vezes a gente reter para evitar uma confusão, uma guerra, um problemão, né? Então, Abner falou: até quando vai ficar demorando para mandar parar? Né? Então, tem coisa, irmão, que nós não pode deixar aquilo ficar, né? A Bíblia fala: não deixa a ira se pôr, né? Então,
A ira, ela não pode se pôr com o sol, ela não pode passar por outro dia e ficar guardando aquilo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e aquilo vai se tornar um câncer maligno dentro da pessoa, né? De ira, de ódio, de rancor, de mágoa, de tanta coisa. Então, tem coisa que a pessoa fica demorando naquilo, né? Ele, em vez de solucionar logo aquele problema, soluciona, né? Faz paz ali, né? Se tem que se humilhar, se humilha e não fica dando corda aquilo, para que aquilo vai, né? Então Abner disse: até quando não vai mandar parar e cessar essa guerra? E aí Joabe disse: tão certo como vive Deus, que se não tivesse falado, só amanhã cedo o povo teria cessado, cada um de perseguir o seu irmão. Assim Joabe tocou a trombeta, todo o povo parou, não perseguiu mais Israel, tampouco guerreou mais. Olha, tocou a trombeta e cada um foi pro seu canto, acabou a guerra. Mas isso era o quê? Tinha que haver humilhação. Mas ninguém quer se humilhar. Cada um quer ser mais do que o outro, e aí vira aquele pé de vento, aquele pé de guerra. Então, demora para fazer como que se diz? Para a pessoa reconhecer que ele falhou, reconhecer que ele está errado. Então demora para poder se humilhar, porque ninguém quer se humilhar, cada um quer mostrar mais força do que o outro. Então o diabo vai trabalhando. Oh, Jesus, besouro. O diabo vai trabalhando na vida das pessoas, né? E é guerra. Muitas vezes assim, marido e mulher, né? Um fala daqui, outro fala dali, outro grita daqui, outro grita de lá. E quanto mais demora naquilo, mais o sangue vai fervendo, mais o diabo vai entrando, mais vai se andando, mais vai fazendo coisas terríveis, né? Então, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O que o diabo quer fazer é destruição na vida das pessoas. Então, não fica demorando, não. Você sentiu que o diabo tá fazendo isso aí, dá um jeito de se retirar. Não demora misturado, envolvido em enredo de contenda, de conflito, de confusão, não. Porque quanto mais você ficar ali dentro, mais o diabo vai te prejudicar. Gênesis capítulo 19, versículo 15 a 17. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava. Se aqueles homens lhe pegaram pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso. Então, quando os anjos foram até Sodoma e Gomorra para tirar Ló e a sua família ali daquela cidade, eles começaram a demorar. A mulher, as filhas, Ló, começaram a demorar. Porque a mulher de Ló tinha suas joias, tinha os seus bens, tinha suas coisas, não queria deixar ali. As filhas, não sei se tinha namorado, ou não sei o que tinha ali, que não queria sair dali. E começaram a enrolar, e demorar, e demorar. E os anjos avisando: vamos, sai logo, vamos embora logo. Vocês têm que sair dessa cidade, E eles enrolando e demorando. Quando o anjo viu que eles estavam demorando demais, pegou na mão deles e puxou para fora. Arrastou mesmo, levou para fora. Porque se dependesse deles, ia ficar na enroleira. Porque tem gente que é assim, irmão, é enrolado, misericórdia. Eu sei o que é isso, porque eu já convivi com pessoas assim. Que quando é para fazer qualquer coisa, parece que tá pisando em ovo, assim, sabe? Aquela lentidão que parece uma tartaruga, dá um estado de nervo que o sangue de Jesus tem poder,
né? E tem pessoa que assim, vê que é a hora de sair, aí que inventa fazer alguma coisa. Vê que tá na hora já, aí que inventa alguma coisa para fazer. Tem pessoa que ele é enrolado, ele é demorado, ele demora. Ele não tem desconfiômetro. Acha que tem todo o tempo do mundo, né? Que o tempo é todinho dele, para ele demorar. Misericórdia. E assim foi a família de Ló. Uma enroleira que o anjo teve que tirar a força. Ou o anjo tirava a força, ou eles não iam sair de Sodoma e Gomorra. Porque eles estavam ali enrolando mesmo, né? Com aquela má vontade. Que quando a pessoa começa a demorar, ele está com aquela má vontade. Não é verdade? Então ele começa a dar desculpa. E ele começa a enrolar, e demorar. É aquela coisa que no fim não sai nada. Então o anjo precisou tirar eles ali na marra mesmo, na força. Porque a enroleira era demais. A demorando. Tem gente que é assim, né, irmão? Para pensar é uma demora que misericórdia. Para levantar o passo de um lugar para o outro, misericórdia. É uma demora. Para fazer uma coisa, misericórdia. Como demora? O tempo vai. Sangue do Cordeiro de Deus. O Senhor tirou e puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva tua vida, não olhe para trás, nem te detenha em toda essa planície, escapa-te para os montes, para que não pereça. Então, o anjo exortando e falando: vai, corre, escapa, vai logo. Tem gente que é assim, né, irmãos? Deus está falando: vai, apressa, caminha, anda, faz alguma coisa. E a pessoa está parecendo aquela tartaruguinha, né? E o Senhor fala: apressa-te, escapa por tua vida. Vai, faz, anda logo. E a pessoa: ai, pocotó. Na maior da nós, na tranquilidade. Como que se Deus falasse assim, ó: espera aí, Senhor, espera aí que eu não tô apurado, não. Né? Eu não tô nem um pouquinho apurado. Aí vai naquela paciência. Né? Tem coisa, irmãos, que nós temos que ter paciência. Tem coisa que temos que esperar. Mas tem coisa que nós temos que fazer. Que nós não podemos ficar ali enrolando, demorando, deixando para depois, deixando para amanhã, deixando para o outro dia. Algum dia, se der certo, talvez. Misericórdia, Senhor. Gênesis 27, versículo 19 a 21. Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondeu ele: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te, pois, para que te apalpe e veja se é mesmo meu filho Esaú ou não. Então Isaque mandou Esaú procurar uma caça, ir no campo, no meio do mato, procurar um animal, uma caça, e chegar e preparar e fazer e levar para Isaque, para ele comer e abençoar Esaú. Aí Rebeca escutou, foi lá e preparou lá um bezerro e colocou na mão de Jacó
e mandou Jacó se disfarçar de Esaú e ir até Jacó. Então, Esaú foi ao campo e lá ele demorou, porque caça não é fácil, não é chegar e já pegar, ele ainda foi procurar a caça. No que ele foi procurar a caça, o sabidinho veio na frente e preparou tudo ali e chegou até o pai primeiro, adiantado, enquanto que Esaú estava lá ainda lá, se virando para encontrar uma caça. Enquanto que Rebeca fez ali, preparou e colocou tudo na mão de Jacó e mandou ele se apresentar para Isaac. Então, irmãos, tem pessoas que são sabidinho, não é verdade? Muito sabidinho. Enquanto que o outro vai sofrer para fazer alguma coisa, ele já cruza na frente e rouba a bênção do outro. Não é verdade? Ele vai ligeirinho, enquanto que o outro tá lá, né? Devagar, fazendo, tranquilo. Ele vai correndo na frente e, ó, rouba a bênção dele. É que nem aquele paralítico que estava 38 anos, paralítico ali no tanque de Betesda. E ele disse: Senhor, não tem ninguém que me coloca no tanque. Quando o anjo desce para agitar as águas, vem um rapidinho, puf, entra dentro da água. E eu que sou atrasado, que demoro, não consigo me arrastar, não consigo chegar até lá. Quando chega a minha vez, não tem minha vez. Quando chega a minha vez, outro já vá na frente. Então foi assim que Jacó fez com a bênção de Esaú. Ele ficou lá demorando para caçar, para fazer. Enquanto isso, ele fez tudo à frente. Tem pessoa que é assim, irmão. Ele rouba a bênção do outro. Ele trapaceia, ele passa na frente. Enquanto o outro fica demorando, dormindo na maionese, ele vai lá, ó, e vá na frente, pega. E existe muito sabidinho, aproveitadores que gostam de aproveitar daqueles que são mais simples, que muitas das vezes fica lá lerdeando. Ainda mais hoje, né, irmãos, que existe muita tecnologia, não é verdade? O avanço tecnológico. Então, aqueles mais atrasados que não alcançam a tecnologia, os sabidinhos vão na frente e vão agarrando tudo. Enquanto isso, eles estão lá demorando para aprender a fazer uma coisa, para conseguir fazer uma. É uma luta, quem não sabe. Quem não sabe é uma luta. Porque aquele que sabe, ele passa o golpe naquele outro que não sabe. Então, enquanto ele fica lá demorando, o outro vem e rouba aquilo que é dele, né? E ainda fala assim que o mundo é dos espertos, né? Porque muitas das vezes, coitado, o outro tá lá na sinceridade, na fidelidade, mas tá lá demorando. E o outro vai lá, muito sabidinho, muito rapidinho. E quando o outro acorda, coitado, já foi lesado. Gênesis 27, versículo 31 a 35. E também o 44. Fez também ele um guisado saboroso, trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Respondeu ele: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac, de um estremecimento muito grande, disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe a mim? Eu comi de tudo antes que tu viesse, e o abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaac: veio teu irmão e com sutileza tomou a sua bênção. Então, enquanto que Esaú demorou, Jacó chegou primeiro
tomou o lugar. Então, irmãos, muitas das vezes a demora na vida da pessoa, se tem uma vaga que é para você e você fica demorando, você ficou sabendo, surgiu uma vaga, em vez de a pessoa correr e já levar, ali, para ver se consegue entrar naquela vaga, ele fica, deixa para depois, agora eu tô ocupada, deixa para depois eu vou. Aí vai o outro lá na frente e consegue, porque ficou demorando, não foi, o outro que foi alcançou primeiro, não é verdade? Comigo, irmão, foi assim. Eu lembro que o pastor da igreja, ele falou assim: quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Os crentes tudo lá. Eu levantei, foguete. Fui lá pra frente. Dobrei meu joelho, na frente do altar. Coloquei minha cabeça no chão e comecei a clamar. Eu falei: Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Me batiza, Senhor, com o Espírito Santo. Foi uma oração curta, de final de culto. Era culto de ensinamento e de oração. No final do culto, numa oração curta, eu falei: Senhor, me batiza, me batiza. E o pastor, com a igreja, estendendo as mãos e pedindo para Deus batizar. Porque naquela semana, estava se fazendo oração para quem queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu fui a única que fui lá na frente e eu recebi o batismo do Espírito Santo ali. Comecei a falar línguas estranhas. Mas eu não demorei. Ele falou: quem quer ser batizado com o Espírito Santo, que ainda não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Eu não esperei 2 vezes. E recebi. Agora, tinha outras pessoas lá que também não eram batizadas com o Espírito Santo. Mas foi lá na frente? Teve fé para ir lá na frente? Não teve. Simplesmente não recebeu. Eu tive fé, eu fui, eu recebi. Então tem coisa, irmão, que nós não podemos ficar lerdando, demorando. Nós temos que agir em cima daquilo. Tem coisa que nós temos que esperar com paciência no Senhor. Mas tem coisa que nós não podemos estar demorando para fazer. O Senhor fala: faz uma campanha de oração. O Senhor falou hoje, eu tenho que começar hoje, muito amanhã. Agora o Senhor fala: vou começar o mês que vem ainda a campanha de oração. Sendo que Ele falou: já, eu vou demorar tanto assim para começar. Deus fala algo com você e você fica esperando confirmação desse, confirmação daquele, confirmação não sei das quantas. E naquela enrosco, e demorando. Acaba perdendo a bênção. Tem coisa que não se pode demorar. Não é verdade? Tem coisa que não se pode demorar. É que nem aquelas ofertas relâmpago. Não é verdade? Anunciou a oferta, aquele que está ali corre lá e já compra aquela oferta porque já encerrou. É relâmpago, é naquele momento. O primeiro que chegou, levou. Agora aquele que fica, mas naquela enroleira, irmão, tem gente que é enrolado. Meu Deus do céu, misericórdia, como pode ser enrolado desse jeito, Não tem decisão para nada. Tudo que ele vai fazer, Jesus amado, sangue de Jesus tem poder. Vai tomar um banho, para sair, é uma eternidade, uns 40 minutos. Vai pensar a roupa que vai colocar, vai pensar, e aquela demora. Eu com meu esposo, às vezes, falo assim: vamos em tal lugar, toma o nosso banho rapidamente, já entra dentro da roupa e já, fui. O Senhor fala: vai para tal lugar, dali a pouco já estamos com as malas arrumadas, já, fui. Esse negócio de fica, semana que vem,
daqui um mês. Ah, misericórdia, quem morreu, já morreu, quem já foi, já foi. Tanta demora que Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Tem pessoa que para ele, né? E muitas das vezes, irmão, para a gente fazer as coisas não é fácil. Existe sim uma certa demora. Porque muitas vezes não depende só da gente, né? Tem família, tem filhos, tem outros compromissos. E tem coisa que acaba demorando mesmo. Não porque a gente quer, mas porque a gente é envolvido em vários compromissos, né? Mas tem pessoa que, misericórdia, Jesus. Senhor da glória. Demora. Tudo que vai fazer, misericórdia. Vai fazer um serviço e fica naquele serviço. Jesus amado, misericórdia. Né? E demora. Né? Tem coisa que realmente é necessário demorar. Né? Porque tem que fazer bem feito, fazer direitinho, com capricho. Mas não é todo momento que nós podemos demorar. Há momento que nós podemos demorar, né? Vamos demorar, vamos fazer com paciência, tal, com cuidado, com zelo. Mas tem momento que nós temos que apurar mais, fazer mais rápido, né? Glória a Deus. Gênesis 27, versículo 43 e 45. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão. Quando a ira de teu irmão se desviar de ti e ele se esquecer do que lhe fizeste, mandarei trazer-te de lá, porque eu perderia meus 2 filhos num só dia. Então, Isaac disse para Jacó, para ele ficar uns dias longe, né? Para ele ir ali para a casa de Labão, em Harã, Padã, para ficar longe de Esaú, ficar uns dias longe, até que a ira dele passasse, e depois que passasse, Isaac mandaria buscar a Jacó. Não passou fácil assim não, porque Isaac não mandou buscar Jacó. Demorou muito tempo Jacó lá na casa de Labão. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, né? E foi dado Lia, depois mais 7 anos, são 14 anos, depois trabalhou mais 6 anos pelo rebanho, são 20 anos. Então demorou tempo, né? Demorou tempo. E não passou a ira de Esaú. Não foi facinho assim, não. Então, tem coisa que se demora, mas aquilo não passa, não. Né? Tem coisa que é de anos atrás, mas a pessoa ainda traz aquilo no seu coração. Né? Ainda traz aquela mágoa, ainda traz aquele sentimento. Pode o tempo passar, demorar, que aquilo não é solucionado assim, não. Não é dessa maneira que soluciona uma intriga, uma desavença, não. Né? Aqui em Provérbios, capítulo 18, versículo 19, diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. E as contendas são como os ferrolhos de um castelo. Então, o ferrolho de um castelo é uma trinca de ferro que fecha aquela porta e ninguém abre. Porque se é uma trinca, né, de ferro que fecha a porta de um castelo, como se abre? Né? Então, o irmão ofendido é muito mais difícil de conquistar. Então, não é o tempo que vai fazer fulano te amar, não é o tempo que vai fazer fulano te perdoar, não. Por isso, se há algum problema, tem que ser solucionado, né? Tem que ser solucionado, porque muitas das vezes, quanto mais tempo demora para a pessoa se reconciliar, mais reixa vai guardando dentro de si, né?
É muito mais difícil conquistar um irmão ofendido do que uma cidade, né? E ainda aqui em Provérbios diz, né, que as contendas são como ferrolhos de um castelo. Então são como aquelas trincas que tranca aquela porta do castelo e não se abre mais. Então não vai pensar que você vai ficar longe do teu irmão, que você vai virar a cara para ele e vai passando os anos, isso aí vai ser esquecido, porque não é esquecido não, né? Tem que tentar resolver, não é verdade? Assim, eu concordo em dar tempo ao tempo, porque na hora que o sangue tá fervendo, não adianta, que na hora que o sangue tá fervendo, não tem como chegar um no outro para ter um diálogo. Mas assim, espera passar um pouco e abaixar um pouco a poeira. Mas não dizer que vai demorar anos, que vai demorar tempo, porque se você deixar demorar tempo, poderá não ter a oportunidade de se reconciliar. E se morrer assim, como que fica? Deuteronômio 7, versículo 9 a 11. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam, e guarda os seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com aqueles que odeiam, retribuindo-lhe prontamente. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos, juízo, que hoje te mando cumprir. Então a palavra do Senhor fala que o Senhor não vai demorar para retribuir aqueles que o odeiam. Então, a recompensa para aqueles que o odeiam, aqueles que não obedecem à voz do Senhor, porque aqui a palavra do Senhor diz, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia. Então, Deus é fiel para aqueles que são fiéis, mas para aqueles que não guardam a palavra de Deus, o Senhor não vai demorar em lhe dar a recompensa, né? O pago do seu salário, porque a Bíblia fala assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deuteronômio 1, 44 a 46. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vós e vos perseguiram como abelhas e vos derrotaram desde Seir até Armá. Voltaste e choraste perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu atenção. Por isso estivesse muitos dias em Cádiz. Por isso eles ficaram lá encaiados. Ficaram lá dias e dias e dias, porque tinham rebeliado contra o Senhor, desobedecido à voz de Deus. Por que que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, irmãos? Eles poderiam fazer aquela passagem em 40 dias. Mas por quê? Porque eles foram rebeldes à voz do Senhor, aqueles 40 dias que eles foram lá, né, para espiar a terra e voltaram trazendo palavras de desânimo para o povo, o Senhor converteu os 40 dias em 40 anos. Agora imagine, 40 dias de rebeldia, o Senhor lhe retribuiu 40 anos ali, circulando no deserto, sem sair do lugar, circulando no deserto, sem chegar na terra prometida, até que todos morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Somente Josué e Calebe e os filhos daqueles que tombaram ali no deserto. 40 dias que se tornaram 40 anos. Então, a demora foi por causa da rebeldia. Muitas vezes a gente fala assim, ai meu Senhor, mas a bênção estava na minha mão e eu não consegui, e agora a bênção não vem, e agora a bênção não chega. Rebelde. A rebeldia faz a bênção tardar, a bênção demorar. Uma coisa que era para eles conquistar ali, rapidamente,
mas porque eles murmuraram, porque eles foram rebeldes, porque eles desobedeceram, eles ficaram 40 anos circulando no deserto, e sofrendo no deserto, e passando por coisas no deserto, sendo que eles já poderiam estar na terra prometida. Então, muitas das vezes, a demora de nós recebermos a bênção é porque somos rebeldes, porque muitas das vezes murmuramos, porque muitas das vezes desobedecemos a voz do Senhor. Então, 40 dias se tornaram 40 anos. Então, quanto mais dia você for rebelde, mais dia você vai peregrinar sem a tua bênção. Triste, mas é assim. Deuteronômio 9, versículo 11 e 12. Ao fim dos 40 dias e das 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado e fizeram para si imagem fundida. Então, Moisés ficou 40 dias e 40 noites ali em cima no monte, né? Buscando a face do Senhor e recebendo os 10 mandamentos. Enquanto isso, o povo lá embaixo, nesses 40 dias, nessas 40 noites, eles falaram que Moisés está demorando demais. Sabe o quê? Acho que Moisés já morreu. É impossível que alguém vai aguentar 40 dias, 40 noites lá, sem comer, sem beber, sem nada. Ah, já morreu. Vamos fazer deuses para nós? Agora vamos pintar o 7, o 8, o 9, o 10. Vamos fazer da nossa maneira mesmo. Ninguém manda mais nem nós. E fizeram até a cabeça de Arão. Deixaram Arão meio doido, que acabou fazendo ali uma imagem de escultura. Eles foram culpados de toda a demora na vida deles, porque eles acharam que Moisés estava demorando demais lá. Ah, não vou esperar, nós não vamos esperar Moisés não. Moisés já morreu, já acabou. E nós vamos ficar agora aqui esperando Moisés. Então tem gente que é assim. Ah, não vou esperar não, eu não vou esperar, não espero, não vou esperar não. Ah, não vai vir nunca não, não vai chegar nunca não vai dar certo nunca não. Rebelde, desobediente, ingrato. Enquanto que Moisés estava lá, tomado pela glória de Deus, o povo estava lá cometendo coisas terríveis e depois queria a bênção. Que bênção! Que bênção que eles queriam! Se o único que podia abençoar a vida deles, eles estavam virando o rosto e as costas. Então, se você quer ser abençoado, larga de ser rebelde, desobediente. Porque tá demorando porque você não tá pronto ainda para receber. Se você tivesse pronto para receber, você já tinha recebido. Ou você acha que Deus é injusto? Que Deus é infiel? Se tá demorando, é culpa tua. É você que não se coloca na brecha, não se coloca na presença de Deus como deve ser, não faz a vontade de Deus como Ele quer, e depois fica falando: ai, tá demorando, Senhor. Ainda a misericórdia de Deus que nos acompanha, que nos faz alcançar alguma coisa. Porque se não fosse Jesus na nossa vida, nem resposta nós teríamos. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que nos alcança. Deus nos alcança com a sua graça e Deus faz por sua misericórdia. Ou vai dizer que você merece? Você merece é sofrer, rebelde. Porque tem sido ingrato, desobediente. Ah, Senhor, que nada. Se Deus demora um pouquinho de entregar para você, você já começa a murmurar, já começa a falar, já começa com ingratidão e depois quer ser abençoado.
Pensa que receber bênção é assim. As bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. Mas nós precisamos nos humilharmos diante de Deus. Moisés, ele estava ali no cume do monte, clamando e buscando a face do Senhor, se revestindo, enquanto o povo estava lá embaixo, na murmuração, espraguejando, falando porque está demorando. Ah, Senhor, mas o Senhor não usou o vaso. Ah, Senhor, mas o Senhor disse que ia me dar. Ah, Senhor, mas fulano lá já recebeu. Já recebeu porque chegou a hora dele. Se você quer com essa boca grande, você também não vai receber. Se humilha. Reconhece que é pó. Reconhece que precisa da misericórdia de Deus. Aí sim, encontra graça. Porque se você se humilhar, Deus se compadecerá de ti. As mãos de Deus poderosa vai te abençoar. Mas com murmuração, jamais. Juízes, capítulo 3, versículo 25 a 26. Esperar até ficarem alarmados. E como ele não abria a porta da sala, tomaram a chave e abriram. E viram o seu senhor morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam. E tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Então aqui a palavra de Deus fala que Eude matou a Egrom, rei dos Moabitas. Ele teve esperteza e ele foi e conseguiu. Ele fez ali uma lâmina, fez ali tipo uma faca afiada, escondeu. E ele chegou lá, como foi levar o tributo ali para o rei, e chamou ele para uma conversa e enfiou a faca no rei de Egrom, fechou a porta e ó, perna para quem te quero. E os empregados do rei, os servos do rei, viu que a porta estava fechada, pensaram que o rei estava ali aliviando o ventre, estava ali de boa, descansando, e nem se importaram em ver o rei. Aí demorou, depois que demorou bastante, aí que eles caíram em si e falaram, mas o rei não aparece, o que está acontecendo? Pegaram a chave, foram abrir, encontraram o rei morto, estirado no chão. Né? Morto. Já era tarde demais. Né? A palavra de Deus fala que Eude já estava longe, já estava convocando já o exército para vir à batalha, porque o rei já tinha morrido. Né? Então eles demoraram demais para abrir aquela porta para ver que o rei estava morto. Então tem pessoa que ele assim, era sossegado demais. Até ele tomar uma atitude de fazer alguma coisa, já morreu, já fedeu já. Porque até ele se levantar e ver o que está acontecendo, procurar saber, se informar, procurar. Não, ele não se importa com nada. Tanto faz, tanto fez. Quando ele vai acordar para querer fazer alguma coisa, ó, já morreu, já foi. E assim aconteceu com os servos de Egrom. Eles ali de boa, não se preocuparam, demoraram para ir atender o rei. Quando foi atender o rei já estava morto. É mesmo assim uma pessoa, quando ele é acidentada ou quando ele dá ali uma parada nele, tem que correr imediatamente para uma UTI, não é assim? Senão, ele não suporta a viagem. Tem que ser uma coisa rápida. Outra pessoa que demora. Vai no médico fulano. Ah, não, Jesus vai me curar. Vai no médico. Né? Fiquei sabendo de uma mulher que ela começou a sentir mal, pressão alterar, e os filhos falando, vamos no médico. Ah, não vou não, eu tô bem, vamos no médico. Não, tá bom.
Ó, a pressão foi. Acabou-se. Né? Chegou no médico. Adeus. Demorou demais. Não tinha mais o que fazer, nada. Fazer o quê? Já morreu. Então, tem coisa, irmãos, que você pode demorar, você pode dar tempo, pode esperar com paciência no Senhor, mas tem coisa que você tem que correr, né? Fica aí, não, tô bem. Vamos no médico, mãe, vamos no médico. Irmãos, Deus deixou o médico. Se Jesus quer curar, ele cura com médico, sem médico, com remédio, sem remédio. De qualquer jeito ele cura. Quando ele quer fazer, ele faz. Para ele não tem impedimento. Mas muitas das vezes o cristão ele fica naquela, né? Não, eu tô bem, não vou no médico não quero ir no médico não. Eu vou no médico, ele vai falar que eu tô com um monte de coisa, vai inventar isso, vai inventar aquilo. Se ele falar é porque o seu exame demonstrou que é mesmo. É o seu exame que vai dizer. Como que o médico vai mentir? Não é o seu exame que você fez? Não é o teu sangue que você tirou? Então o teu sangue vai mostrar realmente que você tem. Não quero ir, não vou. E quando vai, meu filho, volta no caixão. Porque demorou demais. Né? Passou-se o tempo de fazer alguma coisa. Não é verdade? Porque tudo que você previne antes, não é verdade? Com o tempo, aí você deixa para a última hora e não quer, enrola, a não ser que Deus queira fazer um milagre. Deus quiser fazer um milagre, para Deus, qualquer hora é hora, qualquer tempo é tempo. Mas aí é Deus. Agora a medicina não, tem coisa que a medicina fala, até aqui, passou daqui, já não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É tarde demais. Se tivesse trazido antes, né? Bati ali, machuquei, magoou aqui, deslocou aqui. Mas tá bom, vou só passar uma pomadinha aqui e já tá. Aí fica aquele negócio inchando, quando vai lá, falou, me desculpe, mas tinha que ter vindo na hora. Agora deu problema. Agora, pra colocar no lugar, vai ser difícil. Aí tem que passar por outros processos muito mais difíceis ainda. Então, irmão, tem coisas que você fica demorando, enrolando. Documentação, irmão. Pessoa que tem que mexer com documento. E ele sabe que documento é coisa necessária, que ele precisa ter em ordem. Ele demora, ele enrola, ele não se importa, ele sabe que ele tem que ir lá resolver aquela questão, ele sabe que ele tem que ter aquele papel assinado, ele sabe que ele tem que tomar procedimento, mas ele fica de boa, sabe? E deixa a vida me levar, não se preocupa não. Aí, meu amigo, quando você vai querer mexer, tá enroscado. Porque daí lascou. Só Deus para ter misericórdia, né? Você sabe que você tem que resolver, né? Vai e resolve, né? Tem pessoa, irmão, que ele é esperto e ele toma procedimento disso e procedimento daquilo e vai e resolve uma coisa aqui, resolve outra ali. Não, vamos mexer com o papel, vamos lá, vamos fazer e tal, isso e aquilo, e luta com os papéis aqui, luta ali, luta lá, e vai aqui, dá errado, e amanhã dá errado, e depois dá errado, mas um dia dá certo. Agora tem gente que fala, vixe, eu vou mexer com isso nada? Mexer com papel, eu quero saber de problema na minha vida, não. Aí vai, deixa enrolado, o negócio vai enrolando. Quando vai precisar, não tem papel nenhum. Aí, meu amigo, aí o negócio enzebla, né? Aí o negócio fica feio. Porque tem pessoa que é assim, né? Enrola. Ele nunca mexe com nada. Ele quer, assim, sombra, água fresca, tranquilidade, não quer resolver nada. Mas, irmãos,
Tem coisa que é chato mesmo. Tem coisa que é nojento mesmo. Tem coisa que é ruim mesmo. Mas nós temos que fazer. Não pode ficar demorando, né? E aí a pessoa sempre fala, deixa pra amanhã. Não. Aí quando chega amanhã, deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã. E depois, nunca faz. Né? Pessoas, irmãos, que sabem que o dia do amanhã não nos pertence. Não é verdade? Meu esposo pintou uma casa para um senhor e ele estava bem. Estava bem. Pintou a casa, pintando a casa, tudo certinho para ele. Dali a pouco, o que acontece? Ele morre. E aí quem vai pagar a pintura da casa? A viúva fala assim, eu fiquei viúva. E eu posso pagar. O filho fala, não foi eu que contratei para pintar. E aí, perdeu. Simples assim. Perdeu. O homem bom pagador, honesto, mas morreu. E a família, ó, nem aí. Então, hoje em dia, irmãos, se existe papel para tudo. Não é verdade? Você vai fazer as suas coisas, tem papel, tem cartório, tudo registrado, tudo feitinho, tudo, não é verdade? Assinado, né? Vou lá para pagar a parcela lá do meu carro, ou a parcela, não sei, ó, assina aqui, ó, né? Te dei tanto, assina aqui. Você sabe se aquele ali vai bater as botas, não é verdade? Como você vai comprovar que você pagou? Né? Ah, paguei meu aluguel, paguei... Ó, assina aqui. Né? Então, tem pessoa que ela é lenta. Ah, vamos levar na amizade, vamos levar na bondade, não é verdade? E os sabidinhos, eles são bem espertalhões, né? E eles não demoram na sua esperteza, não. Não é verdade? Eles são bem rápidos. Enquanto que muitas das vezes a gente fica naquela confiança, na amizade, né? E vamos demorando. Mas tem que mexer com isso, tem que mexer com aquilo. Ah, hoje não, ixi, quer esquentar minha cabeça, não. Deixa isso para o mês que vem, para quando der certo, para lá para frente. E aí, só Deus sabe se você vai ter oportunidade mesmo lá para frente. Aleluia, Deus. Segundo a Samuel, capítulo 19, versículo 7 a 8. Levanta-te agora, sai, fala ao coração de teu servo. Pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, assentou-se à porta e o fizeram saber a todo o povo. O rei está sentado à porta. Todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido cada um para sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: o rei nos livrou das mãos dos filisteus, mas agora fugiu da terra por causa de Absalão. Então, Joabe, ele disse para o rei que nenhum homem só ficaria com ele se ele continuasse naquela lamentação pela morte de Absalão. Então ele ficou com aquele luto prolongado, demorando em sair daquele luto. Enquanto ele ficava ali no luto, ele estava perdendo todo o povo de Israel que estava do lado dele. Então, irmãos, tem pessoas que passam como ali Davi, né? Até entram numa depressão por causa do luto, né? Que é uma coisa dolorida, um sofrimento que a pessoa passa.
mas ele tem que sair daquele luto. Ele não vai ficar demorando eternamente naquele luto, senão ele vai acabar perdendo as outras pessoas também. A pessoa que convive com ele, o filho que está ali junto com ele, o esposo ou a esposa que está ali junto. Aí a pessoa vai ficar vidrada eternamente, demorando eternamente naquele luto e não quer sair daquele luto. Ah, porque fulano morreu, agora acabou minha vida. Não, não acabou ainda. Tem pessoa ainda com você que precisa de você. Tem o seu marido, ou tem a sua esposa, ou tem os seus filhos, ou seu trabalho, ou a sua igreja, ou outras pessoas que precisam de você. Então a pessoa fica ali eternamente, toda a vida naquele luto. Claro, o amor que a pessoa sente, o sentimento que a pessoa tem, é um momento difícil, mas ele não pode ficar agora, né, o resto da vida naquele luto, senão ele vai perder tudo que ele tem. E Joabe disse para Davi, né, não vai ficar ninguém com você, se você insistir em permanecer nesse luto. Então, a dor você sente dentro de você, mas você tem que partir para a vida, não é verdade? Tem pessoas que precisam de você, né, na tua casa, na tua família, tem pessoa que precisa de você no ministério, tem pessoa que precisa de você no seu trabalho. Então você não pode ficar, senão você vai acabar numa depressão. Era assim que estava Davi, ele já estava entrando em depressão. 2 Reis, capítulo 9, versículo 1 a 3. O profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas, ele disse: veste a tua capa, vai para Ramote Gileade e leva esse vaso de azeite consigo. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra, faz que ele levante do meio de seus irmãos e leva-o para uma sala reservada. Pega o azeite e derrama sobre sua cabeça. E diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te demores. Portanto, foi o jovem profeta Ramote Gileade. Entrando ele viu que os capitães do exército estavam reunidos ali. Disse ele: capitão, tenho uma palavra para te dizer. Respondeu Jeú: a qual de todos nós? Disse ele: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça. E lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Então a Bíblia fala que Jeú, ele foi ungido rei de Israel no lugar de Jorão. Aquele discípulo, né, do profeta Eliseu, ele obedeceu a voz de Eliseu, ele foi lá e ungiu a Jeú no lugar de Jorão, né? E ele obedeceu a voz. Eliseu falou: você vai lá, unge e não fica demorando não. Derrama a unção e ó, perna para quem te quer. Porque se ficar lá você vai morrer. Então faz o que eu te mando e não demora. Então ele foi ágil, né? Ele chegou e falou que queria uma palavra com o capitão e falou: assim te diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. E derramou o azeite sobre ele, e aí ó, passou pela porta e voou. Se ele ficasse ali morgando, enrolando ali, ele ia ser morto, porque ainda tinha um rei ali, que era o Jorão, e ele estava ungindo outro rei, que era o Jeú, no lugar de Jorão. Ele estava fazendo o que Deus mandou. Então ele tinha que ser rapidez. Então quando Deus manda fazer as coisas, irmão, não fica aí tim, 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 parecendo uma tartaruga, não. Deus fala: vai, faz, vai, faz. Apressa-te, apressa-te. Obedece. Ele foi e obedeceu a ordem de Eliseu. Fez, ó, fui, escapa por tua vida. Fica ali, morgando, dando trela pro diabo. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente.
O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Então o Senhor demora para se irar, mas não esgota a paciência de Deus não, que Deus também se ira, né? Mas ele é tardio em irar-se, ele é benevolente, né? Misericordioso. A benevolência de Deus é grande, é infinita, porque Deus é maravilhoso. Mateus capítulo 2, versículo 13. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes procura o menino para matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então, quando Deus fala fica, fica. Quando Deus fala vai, vai. Quando Deus fala age, age. Vai rápido, vai rápido. Vai devagar, vai devagar. Então, o Senhor disse para José: pega o menino e pega a mãe, ó, parte para o Egito, porque Herodes vai procurar para matar. Agora, já pensou se José ficasse: ai, Senhor, confirma, Senhor, confirma se é para mim ir para o Egito, se é para mim sair com Maria, se é para mim pegar e ir logo, ou se é para mim demorar, confirma, Jesus, confirma. O Senhor falou, ele obedeceu. Se ele demorasse, o menino, aí o que iria acontecer? Claro que Deus dá livramento, ia dar livramento para Jesus, né? Mas eles iam passar por um apuro muito grande. Então, Deus fala assim: olha, rápido, age, né? Foge, some daí, vai embora. Ai, Senhor, será que é de Deus? Será que é Deus que está mandando eu embora? Será que é Deus que não quer que eu passe por aquela rua? Senhor, mas por que o Senhor está mandando eu sair agora? Não é verdade? Talvez Deus tem suas maneiras. E Deus falou para José: vai, pega a mãe e o menino e ó, vai, sai daí, sai, depressa. Não demora não, não fica aí lesmando, demorando não, que os soldados já vêm aí. Né? Aí Deus fala e a pessoa não ouve. O que vai acontecer? Lucas capítulo 1, versículo 19 e 22. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que fico diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essa alegre notícia. E agora ficará mudo e não poderá falar, até um dia que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, preocupado com sua demora no templo. Quando ele saiu, não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no templo. Falava-lhe por sinais, pois estava mudo. Então Zacarias estava no templo, cumprindo ali seu ministério, porque ele era sacerdote. E ele começou a demorar, porque ele estava falando com Gabriel. Gabriel estava falando com ele. E ele demorando. E de lá de fora eles estavam preocupados, porque a demora demais dentro do templo. Tem pessoa que o único lugar que ele não quer demorar é no templo. Quando chega no templo, ai meu Deus do céu, esse culto não acaba mais. Ai que mensagem longa. Ai Jesus, que acaba logo. Ai porque eu tenho que ir embora logo para casa, né? E o que a palavra de Deus fala para nós? Não se apressar em sair da presença de Deus. Não é verdade? Tem pessoa que malemar entrou dentro da igreja, já quer sair. Fica numa agonia para ir embora, né? E a palavra de Deus fala que Gabriel estava falando com Zacarias. E ele estava demorando ali dentro do templo. Estava demorando. Né? Então, muitas das vezes, irmãos, eu sou uma pessoa que demoro muito dentro da igreja. Né? Quantas das vezes eu ia limpar e ficava demorando, e limpando, e ordenando, né? E arrumando, e uma coisa e outra ali, né? Dentro da casa do Senhor Deus. Quanta demora dentro da igreja. Tem pessoa que fala assim: mas precisa demorar tanto lá dentro da igreja, já acaba o culto, vou embora logo, você vai ficar...
Cumprimenta teu irmão, abraça teu irmão, né? Mostra que pelo menos tem educação. Daí pessoa que misericórdia, ele lugar que ele não pode demorar é dentro da igreja. Ele já tem que sair correndo porque atropelado. Não é assim? Mas Zacarias, ele demorou muito ali dentro do templo, porque estava falando com Gabriel. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 a 6. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolo, que voltares, paga. O melhor é que não vote do que vote e não pague. Não consenta que a sua boca peca a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos. Então, se você votou, não fica enrolando para cumprir, não. Paga o teu voto que você prometeu para Deus. Ninguém mandou você falar. Falou, cumpre ele. Fica demorando, fazendo Deus de tolo, não. Porque Deus não é tolo, irmão. Deus não se deixa escarnecer. Provérbios 23, versículo 29 a 35. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as peleja, para quem as queixa, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que demoram bebendo vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim ele morderá como a cobra e como a víbora picará. Os teus olhos verão coisas estranhas e tu falarás perversidade. Será como que dorme no meio do mar ou como que dorme no topo do mastro. Dirás, espancaram-me, mas não me doeu. Bateram-me, mas não senti. Quando virei a despertar para tornar a beber de novo? Então, Salomão diz, para quem é os ais? Para quem gosta de tomar, beber, bebida, vinho, bebida misturada, né? Para quem são as pelejas? Para quem são os pesares? Para quem são as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para aqueles que se demoram tomando, e bebendo, e bebendo, e bebendo. Vai ser, a Bíblia fala que quando no copo se escoa suavemente, o seu fim ele morderá como a cobra, como a víbora picará. Os seus olhos verão coisa estranha e tu falarás perversidade. Será como que dorme no meio do mar. Já pensou dormir no meio do mar? Vai se afogar. Ou como o que dorme no topo do mastro, vai cair de lá de cima e vai cair para baixo, né? Dirás, espancaram-me, mas não me doeu, bateram-me, mas não senti. Quando virei a despertar e tomar tudo de novo? Misericórdia. Lucas capítulo 12, versículo 35 a 46. Estejam prontos para servir e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier a bater, logo possam abrir-lhe a porta. Bem-aventurado aqueles servos, quais quando o Senhor vier, a achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier de noite, se vier de madrugada, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Entendei, porém, isso. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria invadir a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não esperais. Perguntou-lhe Pedro, Senhor, diz essa parábola a nós ou a todos? Respondeu-lhe o Senhor, qual é, pois, o administrador fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre o seu servo, para lhe dar o devido tempo o alimento? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor demora em vir,
começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então a palavra de Deus fala que o Senhor não fala o dia e nem a hora. É como o mordomo que está a esperar o seu Senhor. Não sabe se ele vai vir de dia, se ele vai vir de noite, se ele vai vir de madrugada. Ele pode demorar, mas o servo tem que estar esperando o momento que ele chegar, porque não sabe o momento e a hora em que ele vai chegar. Mas se ele pensar assim, meu Senhor vai demorar muito ainda, e aí ele começar a embriagar, beber, bater nos outros empregados, fazer, a torta e a direita da moda dele, o jeito que ele quiser, virá aquele Senhor numa hora em que ele não pensa, que ele não está preparado. E aí ele vai ser julgado e condenado. Então pode ser que demore, não sabemos o tempo, não sabemos a hora, só sabemos que temos que esperar, estar preparado para a hora que ele voltar, para o momento que ele chegar. Atos capítulo 9, versículo 36 a 41. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela praticava boas obras e dava esmola. Naqueles dias ela adoeceu e morreu. Tendo-a levado, depositaram num quarto na parte superior da casa. Como Lida ficara perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. Levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e vestido que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se, orou, voltando-se para o corpo, disse: Talita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro levantou e as viúvas apresentou a viva. Então Dorcas era uma mulher magnífica, uma costureira que fazia vestes, túnicas, doava, ajudava os pobres, as viúvas. Era uma mulher cheia de fé e cheia de obras, mas ela morreu. Então mandaram chamar Pedro e disseram para ele não demorar, para ele vir logo para orar e ressuscitar a Dorcas. E ele veio sem demora, foi lá fazer aquilo pela qual ele tinha sido chamado. Então, quantos que demoram para fazer aquilo que pedem, mas ele não, ele foi, chegou lá, orou e Dorcas ressuscitou. Aqui falam que eles pediu para que ele não demorasse. Era algo urgente que ele tinha que ir. Era questão de morte mesmo. Então, ele precisava ir rapidamente. Já pensou se Pedro ficasse enrolando? Ele não era Jesus, Jesus podia a hora que ele quisesse. Agora, Pedro, eles disseram, vem logo, Pedro, rápido, Pedro. E Pedro vai ficar enrolando. Porque muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes temos tantas ocupações, e é uma coisa que é urgente não é para agora, e a pessoa está enrolada com tanta ocupação. João capítulo 11, versículo 1 e 4 a 6, e também o versículo 39. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem ama está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo 5. Jesus amava Marta, irmã dela, e Lázaro.
Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Disse Jesus, no versículo 39, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do defunto, Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Então, quando Marta mandou chamar Jesus, ainda que Lázaro, Jesus o amava. Jesus ainda ficou mais 2 dias lá. E depois demorou mais 2 dias. Quando chegou lá, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Aí, alguém podia falar assim, não precisa mais, Jesus. Já morreu, já tem 4 dias, não precisa mais. Chegou tarde demais, Jesus. Chegou tarde. O Senhor está super atrasado. Foi avisado antes. Era para o Senhor ter vindo assim que foi avisado. Agora não precisava nem o Senhor vir mais, porque já tem 4 dias que morreu. O que o Senhor veio fazer aqui? Lázaro já morreu, já foi sepultado, já tem 4 dias que está na tumba. E Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Foi quando ele fez o milagre, depois de 4 dias. Então tem momento na nossa vida, irmão, que nós falamos, Senhor, tô te chamando, Jesus, vem fazer alguma coisa aqui. É para agora, é para já. E o Senhor dá tempo. Nós falamos, meu Deus do céu, meu Pai. Ô Jesus, o Senhor não está escutando, não? Estou falando do Senhor. Meu Deus. Jesus, o Senhor não viu a campanha que eu fiz? Ô Senhor, o Senhor não escutou? Meu Deus. Eu tô pedindo, o negócio tá enroscando mais ainda, demorando mais ainda, piorando mais situação. Jesus não disse que não era para morte? Agora morreu e já tem 4 dias? Oh, que profecia doida é essa? Que disse que não era para morte e agora já tem 4 dias que morreu. Entende o que disso? Jesus queria fazer algo maior. Então, irmão, quando as coisas demoram na nossa vida, quando a bênção demora muitas das vezes, quando Deus permite que a situação piora, porque Deus tem algo maior. Você não vê que quando a luta tá pesada, a prova tá grande, a fornalha tá aquecida 7 vezes mais, é porque Deus tem coisas maiores para fazer, algo mais. Então o Senhor, ele não queria apenas curar Lázaro, ele queria ressuscitar, porque o milagre seria maior. Então, muitas das vezes, quando Deus está demorando, é porque ele tem algo maior para entregar na tua mão. Se você sabe que você está fazendo o que ele manda, se você está obedecendo, se você está buscando e está demorando, é porque Deus tem algo maior para fazer. O milagre vai ser muito mais grande. Então, espera com paciência no Senhor, mesmo que esteja demorando ao nosso ver. Porque o Senhor não demora, ele chega no momento certo. É nós que achamos que está demorando, porque nós queremos no nosso tempo, na nossa vontade. Romanos 15, versículo 4 e 5. Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, tudo que foi escrito foi para nosso ensino, para nós termos paciência, perseverança, para nós conseguir alcançar a nossa vitória. Romanos 15, 22 a 24. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Agora, porém, que não tenho mais demora nessa região, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter desfrutado um pouco a vossa companhia. Agora, porém, vou a Jerusalém, a serviço do Santo. Então, Paulo, ele diz que muitas das vezes ele foi impedido de ir a Roma. Muitas vezes ele foi impedido de ir lá, de chegar até.
a Roma. Mas como ele estava naquelas regiões, sem demora ele ia. Ele ia conseguir chegar lá e visitar os irmãos. Aqui ele diz, já há muitos anos tenho grande desejo de ir visitar. Então já fazia anos que Paulo esperava essa oportunidade de poder visitar os irmãos e ele não podia. Já pensou que demora? Quando a gente quer, porque quer, e aquilo vai anos para conseguir. Mas Paulo, ele disse, olha, eu fui impedido muitas vezes, esperei anos, mas agora, né, eu tenho desejo de ir visitar-vos, e quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós. Então, ele esperou tantos anos e ainda ia lá ver de passagem. Então, tem coisas na nossa vida, irmão, que não é assim tão fácil. Não é da maneira que nós queremos. Nós esperamos com paciência. Tem que esperar. E a vontade de Deus que é feita. E Paulo, muitas vezes, ele foi impedido, porque ele queria de uma maneira, mas Deus sempre fazia de outra. E assim na nossa vida. Muitas vezes nós quer aqui, Deus faz ali. Ou nós quer ali, Deus faz lá. Então, quem é vaso não vive segundo a sua vontade, mas ele vive para o seu Senhor, né? Ele é servo de Deus, ele é servo, então servo vive em obediência ao seu Senhor, não faz o que quer, o que dá no nariz, né? Vive para obedecer. Então tem coisa que ele tem que esperar. Irmão, pensa comigo, José, depois que José se tornou governador do Egito, será que ele não tinha vontade de sair do Egito e voltar para Canaã? Vontade ele tinha. Mas Deus queria ele ali no Egito. Então Deus preparou que a família dele fosse até ele. E não ele fosse lá para a família dele. Então, vontade ele tinha. Mas não foi permitido. A única vez que ele foi lá para Canaã foi quando ele foi enterrar o pai dele. Ele foi, enterrou e já voltou para o Egito. Então tem coisa na nossa vida que não tem nem explicação. Deus faz um negócio assim na moda dele. Nós temos que esperar a vontade do Senhor. Se está demorando, fazer o quê? Paciência. Paciência. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança do santo, daquele que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, é a perseverança do santo, a paciência daqueles que guardam a fé. Então, tem que ter paciência, irmão, porque tem coisa que demora muito. Mas com paciência nós chegamos lá. Apocalipse 22, versículo 12 a 13. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Né? Então o Senhor diz que vem sem demora. Né? Ele diz que vem sem demora. Nós achamos que está demorando, mas não está demorando, porque tem o momento certo. A hora é dele, não nossa. É ele que sabe o momento exato. Romanos 16, 20. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, Paulo disse que em breve, sem demora, o Senhor vai esmagar Satanás debaixo de nossos pés. Amém? Que você possa guardar essa palavra de meditação, né? Que você possa ter aprendido com Deus nessa meditação, né? Aquilo que Deus quis falar conosco, né? Porque Deus é aquele que fala, Ele fala com cada um segundo a sua vontade e segundo a sua misericórdia. Porque demora tanto? Fazer o que? Espera, né? Se está demorando, vamos esperar. Eu convido você para orar comigo, vamos orar, fazer uns minutinhos de oração, amém? Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te dou graças, Senhor, por mais essa live, por aqueles que estiveram comigo, aqueles que entraram e saíram, aqueles que permaneceram na live.
Senhor, aqueles que vão ver depois, ó Pai, alcança cada um de calabassuricanda, ramassurianda, lamanai. Senhor, abençoa e dá a vitória, labachuricanda. Visita, Senhor, entra com a providência, trabalha no oculto, no profundo, no escondido. Senhor, conhece a necessidade de cada um, ó Deus. Estenda a tua mão, Senhor, e faz a tua obra e dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, me revela uma pessoa que você está passando uma luta muito grande com um irmão seu, né? Porque essa pessoa não te entende, né? Esse irmão teu não entende você e vocês têm discutido muito mesmo, né? E você não sabe o que fazer. O diabo tem colocado até maus pensamentos na tua mente. E o Senhor diz para você agir com humildade e perdoar, porque o Senhor quer fazer uma grande obra nesta vida e também no seu coração. Amém? Receba do Senhor. E calabassurianda, aramanai. O Senhor me revela uma pessoa que o diabo colocou na sua mente que não vale a pena lutar, porque a demora tem sido muito grande e você não está tendo mais paciência de esperar. E o diabo tem colocado uma inquietação muito grande, né? Tem colocado assim para você desistir, para você desanimar, uma impaciência muito grande mesmo no seu coração. E o Senhor diz para ti, calabassurianda, busca, clama, alabassuricandaраmanai, porque o Senhor quer restaurar as tuas forças e quer fazer uma grande obra. E para você saber que o Senhor fala contigo por esse dia, você passou por uma prova muito grande, que você saiu desesperado pela rua e chorando. E você chorou muito. Você sentou debaixo de um pé de árvore e chorou bastante, bastante mesmo. Receba do Senhor, calabassurianda, arabaxerebacandarai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem pensado em se matar, em tirar a sua vida. Você muitas das vezes tem até guardado um punhal, alamassurianda, e Satanás muitas vezes tem falado ao teu coração para você tirar a sua vida, que não adianta mais lutar, que não adianta mais nada, que está tudo perdido, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não vai conseguir sair disso, que você não vai conseguir ter vitória. E o Senhor diz, alabassurianda, aramanai, que Ele tem algo lindo para fazer na tua vida. Alabassurianda, que o Senhor te livrou lá naquela sala de aula. Alabassurianda, aramassuricanda, arabasterikai, quando o inimigo se levantou contra a sua vida ali, e você viu que aquela pessoa estava caçando confusão e contenda contigo. O Senhor diz que tem um projeto com a tua vida, que é para você crer, decalamaná, e buscar a face do Senhor, e não dar ouvido a vozes estranhas, pensamentos malignos, porque o Senhor fará uma obra na tua vida. E o Senhor diz assim, que a tua avó Minerva, alabassurianda, lamassuricandarai, ela alabassurianda, ela te aconselhava muito antes de partir para a eternidade. Alabassurianda, aramanás. E você sente muita falta dela. E o Senhor diz que vai fazer uma obra na tua vida. Alabassurianda, aramanai. Receba, alabassurianda. Receba, alabachuricai. O Senhor quer transformar o teu coração e quer te dar a libertação desta provação. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. Alabassurianda, arabassuricandarai. O Senhor me revela uma pessoa. Você tem um filho chamado Daniel, alabassurianda, ele tem se envolvido de calamanai com maus elementos. E você tem sofrido, você tem chorado, você tem buscado a presença de Deus, alamanai. Mas parece que demora, parece que está cada dia pior a situação de calamás. De calamassurianda, aramassuricai. E você tem aconselhado tanto de calamassurianda, mas parece que cada vez a coisa piora, de calamassurianda, e você tem se enfadado muito de rácia, de revassai, de cantaramanai.
Mas o Senhor diz para ti que assim como tu não sabe, decalamanai, qual o caminho do vento, nem como se formos ossos no ventre da que está grávida, também não sabe as obras de Deus, o que Deus fará na vida do teu filho. Alabassurianda. Tu ainda, decalamanai, vai se alegrar, decalamanai, com aquilo que o Senhor fará na vida do teu filho. Recebe de Deus, alabassurianda, e creia pela fé no nome de Jesus. O Senhor me fala de uma pessoa, alabassurianda, lamanai, que você recebeu de calamanai uma proposta de alguém, alabassuri canta, alabassurianda, e essa proposta é para você abandonar o seu lar, abandonar a sua família, alabassurianda, aramassurianda, e ir embora com essa pessoa de calabassuricai. Mas o Senhor diz para ti, vigia, porque há laço armado para ti, de calabassuricanta, arabassuricandarai. E para tu saber que o Senhor fala contigo, alabassuricanda, aramassuricandarai. Por esses dias tu sentiste uma forte dor no seu peito, alabassurianda, alamanai. Alamanasto e decantaramanai, que tu foste parar decantaramanai no pronto atendimento. Alabassurianda, o Senhor te deu um grande livramento. Arabassuricandarai. E o Senhor diz, recebe, alamanai, subedecai. Vigia, alabassurianda, para que tu não caia no laço do diabo. Arabassuricandarai. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa confessar, um pecado escondido, ricalamassurianda, alamanai, que você tem guardado, decalabassurianda, e você não tem coragem, já faz muito tempo, decalamassurianda, mas você não consegue, decalabassuri calamanai, e o Senhor diz para ti, se liberta desse jugo, porque vou eu tocar no coração, decalamanai, para que tu possa receber o perdão, alabassurianda, alamassurianda, arabaxerecanta, aramanai, e para que tu saibas que falo contigo, decalabassurianda, aramanás, derevasserecanta, aramanai. Tem uma pessoa na tua família, alabassuricanta, aramassurianda, que se chama Raquel, alabassurianda, alamanai, e vou eu trabalhar na vida dela, e vou eu entregar uma grande bênção nas mãos dela. Receba, alabassurianda, arabaxuricanta, arai, xarai, decai. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa buscar a Deus, porque você está esfriando na fé dia após dia, alabassurianda, alabassuricanda, aramanai. Você precisa se apressar em buscar a Deus, porque você tem desanimado e você está perdendo a força de ir para a casa de Deus, você está perdendo a força de buscar ao Senhor, alabassurianda, alabaxaramanai. E o Senhor diz para ti, busca a minha face, busca-me, Ricalamanai, porque quero eu restaurar a tua vida espiritual e quero fazer algo lindo na tua vida sentimental. Receba, alabassuri canta, araxarai derra se canta, adarra de canta, aramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem desviado do caminho do Senhor. Você está parada, alabassuricanda, aramassuricanta, aramanai. Mas você sente um desejo muito grande de voltar para os caminhos do Senhor. Tem dias que você chora, tem dia que você se entristece muito, tem dia, alabassurianda, que você não pode escutar o louvor, que você chora e você clama dentro de você para que o Senhor te alcance essa graça de voltar para os seus caminhos, porque você tem sido enroscada, decalamassurianda, com tanta fúria, com tanto laço, com tanta inveja do inimigo, Ricalamanai, que muitas das vezes você se sente assim como se estivesse numa areia movediça, você se sente que não sai do lugar, que não ata nem desata, que fica naquela mesmice toda a vida, alabassurianda. E o Senhor diz para ti,
volta porque quero eu fazer algo na tua vida. E para tu saber que eu falo contigo. Alabassuri cantarabassuri andaramanai. Esse dia você encontrou uma pessoa da igreja, alabassurianda, e você cumprimentou essa pessoa, e essa pessoa te chamou para você voltar para a igreja, alabassurianda, você deu uma desculpa, mas quando você chegou na sua casa, você chorou, e calabassurianda, aramasteri cantarai, alamassurianda, recebe de Deus, alabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você tem uma preguiça muito grande de orar, de buscar Deus. Você ponha muito impedimento, alabassurianda, mas você tem se envolvido com tantos problemas, que parece que é uma bola de neve e cada vez piora mais. E o Senhor diz para você buscar a Ele, alabassurianda, porque Ele tem pressa de te ajudar. Alabassurianda, Ele quer te socorrer, alabassurianda, mas você tem assentado de calabassurianda, lamanai, na mesa dos escarnecedores, alabassurianda. Você tem bebido bebidas alcoólicas, você tem falado palavrão, você tem cometido delitos diante do Senhor, alabassurianda, mas o Senhor quer fazer algo lindo na tua vida, quer te transformar e quer te libertar. Receba de Deus, alabassurianda, para você saber que o Senhor fala contigo. Você tem uma criança e essa criança tem falado para você: vamos para a igreja, eu quero ir para a igreja, alabassurianda, arabassuricandarai. Recebe do Senhor, decanta surianda, aramassurianda. O Senhor me diz de uma pessoa que você está pedindo algo para Deus, de calamassurianda, mas não é a vontade do Senhor. Alabassuricandaramanaia. E o Senhor já tem falado contigo, mas você não aceita que não é a vontade de Deus. Alabassurianda. E por isso você tem pagado um preço muito caro por se rebeliar, por querer fazer algo que você sabe que não é a vontade de Deus. E o Senhor disse: se você insistir em desobedecer, você vai pagar um preço muito caro e você vai chorar lágrimas, alabassuri cantaramanás. E o Senhor diz para ti, decomanai, não demore em obedecer a voz de Deus, decalamanai, porque o Senhor sabe o que é melhor para ti. E tu sabe que o Senhor fala contigo, alamassuri canta, arabassuricai. E você falou: Senhor, fala comigo nesta live, alabassuriando, e o Senhor está falando ao teu coração. Amém? Tem uma pessoa que você está em desespero, porque tem uma pessoa da tua família que está sendo ameaçada de morte. E o Senhor diz para você aquietar o coração, porque o Senhor está dando um grande livramento. E para você saber que o Senhor fala contigo, alabassuri cantaramanai, alamanai, o Valdir e o Wagner, alabassuri cantaramanai, o Senhor está estendendo a mão, está concedendo uma grande libertação. Receba do Senhor, em nome de Jesus, amém? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão e aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor, voltar para Jesus. Volta para Jesus, aonde você estiver. Levanta a tua mão e fala assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Escreve novamente meu nome no livro da vida e me dá força para te servir até o último dia da minha vida. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor, e que a paz de Deus, do Espírito Santo, esteja sobre toda a sua família, sobre a tua vida. Que haja paz e que haja bênção de Deus. Amém? Você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, que você possa visitar, se inscrever, que você possa compartilhar, curtir, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida,
em nome do Senhor Jesus. Um abraço. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém?